Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 5 passos de como pintar meu apartamento. Bom, o primeiro passo é a proteção e preparação. Quando a gente fala de proteção, a gente está falando do quê? De estar protegendo todo o piso, todo o revestimento, parte de batente de porta, guarnição de janela, interruptor, tomada. Então todos esses pontos a gente entende que o pincel ou o rolo pode pegar em cima e acabar sujando. Por isso que a gente acaba fazendo essa proteção. Vou estar mostrando para vocês esse vídeo mais detalhado, tá, da parte da proteção, e aí vocês vão conseguir entender melhor. A partir daí, protegido todos os ambientes, a gente vai para a parte da preparação da superfície que vai estar recebendo a tinta. No caso, a gente vai estar olhando, fazendo aquele olhar raio-x, né, para todas as paredes e vendo os pontos que precisam ser emassados. Então a gente vai pegar os buraquinhos, as trincas e vai estar aplicando a massa corrida. A partir daí, a gente vai estar esperando secar e lixar. E aí a superfície vai acabar ficando mais uniforme. Então esse é o primeiro passo. E aí está a parte da preparação e proteção. Então a gente fala agora da proteção, né, onde a gente aplicou a lona plástica fina com a fita crepe em todos os cantos, tá, protegendo o piso, que esse piso aqui é um piso de vinílico, e assim sucessivamente até todos os cômodos. Tá, e aí segue um apartamento de 3 dormitórios, né? Então a gente acabou protegendo tudo. Guarnição de porta, tudo protegido com fita crepe. E um ponto importante aqui que eu vou mostrar para vocês: janela também, ó, fita crepe em toda a guarnição. Não sei se dá para ver muito bem, mas é isso aí. E outro ponto importante, ó, olha aqui, gente, espelho, tá? Protegido com fita crepe, então você pode passar aqui sem medo de sujar. Todas as caixinhas, todas protegidas. O segundo passo, a gente já vai entrar com a pintura dos tetos. Normalmente eu começo de cima para baixo. Por quê? Porque tem uma lógica, é claro. Se eu começar das paredes e depois pintar os tetos, quando eu for pintar os tetos, o respingo da tinta dos tetos vai pegar na parede e aí vai atrapalhar todo o trabalho que já estava pronto. Por isso que a gente começa sempre de cima para baixo, tá? E aí a gente vai fazer a pintura de todos os tetos de 1 a 2 demãos, é claro. Normalmente eu gosto de dar 2 demãos para ficar um acabamento perfeito. O terceiro passo é a própria pintura das paredes. A gente já terminou os tetos, agora a gente vai pintar todos os ambientes. Normalmente a gente começa pelo recorte. Mas o que é o recorte? O recorte é aquela faixa que a gente faz entre a moldura de gesso e a parede. Após o recorte, a gente vem com o rolo, né, fazendo a pintura da parede como um todo. Então eu tô com o meu pincel, molhei um pouquinho de tinta na ponta dele e venho aqui, ó, vou passando bem delicadamente debaixo da moldura e venho fazendo essa faixa aqui, ó, certo? Bem calmo, tranquilo, tá? Com a pontinha do pincel e aí a gente faz essa faixinha. Na sequência a gente pega essa tinta que tá ainda no próprio pincel e vai espalhando ela nessa faixa que a gente fez debaixo da moldura, certo? Esse é o famoso recorte. Daí a gente segue para a parede inteira, vai até lá embaixo, e aí pegando todos os ambientes. E chegou o tão esperado momento, pessoal. Vamos aplicar agora a tinta com o rolo na parede. Vamos lá, vou mostrar o passo a passo para vocês, é muito simples. Então, basicamente, eu pego o rolo, encharco ele com a tinta que está no baldinho e a gente vai girando o rolo dentro do baldinho no sentido horário e anti-horário. Feito isso, a gente tirou o excesso da tinta, agora a gente vai aplicar o rolo sobre a parede, de modo que ele deslize sem pressão, tá bom? Então, de cima e embaixo, sem pressão, só aplicando a tinta e assim ele segue. E basicamente é isso que a gente vai fazer deste ponto até o final da parede. Desta forma a gente consegue aplicar a tinta de modo uniforme, sem falhas. O quarto passo é a pintura das portas.
Como que normalmente eu preparo também a porta para estar recebendo a pintura? Eu faço todo o desbaste da porta com a lixa, tá? Para quê? Para que as fissuras, para quando a gente aplicar a tinta sobre a porta, ela ter maior resistência. E aí ela consegue aguentar um pouco mais de tempo, impacto. Tá? E é uma tinta que acaba durando aí um bom tempo. O primeiro ponto é a parte da proteção. Lembra que a gente compartilhou que eu gosto de estar fazendo a proteção tanto do batente das portas quanto guarnição de janelas com a fita crepe? A porta é a mesma coisa. Então as paredes já estão prontas, agora eu preciso proteger a parede, tá? Então eu ponho a fita bem em paralelo aqui ao batente da porta, tá? Para que quando eu passar o pincel ou o rolo, ela não suje a parede. Depois de protegida, a gente vem com a lixa e vamos fazer fissuras na porta. A gente pega a lixa e vai quebrando desde a parte de cima da porta, vai passando a lixa, movimentos circulares, tá? Vai criando fissuras na porta e tirando aquelas pedrinhas, né? Normalmente a porta fica com aquelas pedrinhas pequenas de tintas antigas e tal, então a gente acaba deixando ela com essas fissuras e acaba também ficando mais lisa a porta para estar recebendo essa pintura. Agora eu vou começar a pintura do batente. É super simples, pincelzinho, tinta já diluída no pote. E vamos lá, movimento de baixo para cima. A questão maior é sempre a quantidade de tinta que você coloca no pincel, tá? Procurar não colocar nem muito e nem pouco, tá? Então olha mais ou menos assim a pontinha dele e vem espalhando, sempre de cima para baixo. Tem gente que prefere rolinho pequeno, tem gente que prefere pincel. Eu gosto do pincel, tá? Nas últimas demãos, aí eu venho com rolinho. Eu já comecei a pintura dessa face aqui, agora eu vou mostrar para vocês o movimento, tá, da pintura. Eu tô com um rolinho de espuma de 15 centímetros aqui, da marca Tibi, muito bom por sinal. Não tô ganhando nada, mas vamos que vamos, recomendo. Aqui ó, de cima para baixo, só espalhando a tinta, sem pressionar muito, tá? Porque o objetivo agora é só espalhar a tinta. O legal quando você pinta a porta é que você já vai estar trabalhando a sua lombar aqui, né? Para quem tem a lombar fraca, e vai estar trabalhando também a coxa, né? Para quem gosta de fazer a atividade física, academia, pintar a porta, olha, além de você pintar a porta, você já fica forte também. A ideia aqui é só espalhar a tinta mesmo sobre a face da porta. É isso, terminei de fazer a faixa, tá? Tento deixar essa faixa mais uniforme possível e vou fazendo isso nessa face da frente, aí faço essa pintura, essa mesma aplicação na face de trás. E o quinto passo é o retoque final e a parte de limpeza no final da obra. O retoque final a gente inicia, né, retirando todas as partes de proteção, né, que seria a fita crepe, né, de batente de porta, janela. E aí a gente vai deixar somente a lona plástica no chão, tá? Por que a gente faz esse retoque final? Porque quando a gente aplica a primeira, a segunda demão de tinta, a gente consegue visualizar melhor os buracos e trincas, aparecendo, né, pra gente de uma forma mais evidente, né, os buracos e trincas. A gente consegue estar indo fazendo aquelas correções mais finas, né, nas imperfeições, e com isso a gente consegue trazer um acabamento, né, mais bonito, mais fino, e a gente consegue separar um trabalho bom de um trabalho excelente, tá certo? E aí, feito essa correção, né, que aí seria a parte do retoque, né, do acabamento mais fino, a gente vem com a última demão de tinta nas paredes e aí Zé finito, a gente termina o trabalho e com certeza a gente consegue entregar, né, um acabamento muito bacana, um acabamento satisfatório, tanto para você quanto, né, para um cliente, no caso se você for um tipo de prestador. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu like, curte, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Tô começando agora, né? E enfim, tô adorando essa experiência aqui com o YouTube. Valeu!